acadêmico. Venho nesse momento falar sobre sustentabilidade, não de um conceito propriamente dito, mas sim fazer uma reflexão sobre as complexas ligações que envolvem a sociedade, o ambiente e a sustentabilidade. Vem comigo! A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos e surgiu com uma vocação admirável de transformar tudo à sua volta. Pedra em ferramenta, planta em roupa, chão em trigo e trigo em pão, água em energia, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando nossa vocação é maravilhoso, se não fosse por um detalhe do tamanho do planeta. A Terra não tem recurso suficiente para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muito mais. O que fazermos diante desse dilema? O homem não vai mais parar de transformar o mundo? Como vamos tornar compatível a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? Sabemos da resposta. O homem não vai parar de transformar o mundo, pois está no seu código genético. Assim, se temos uma chance, é de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma, transformar a própria transformação. Para entender melhor o que isso quer dizer, vamos resgatar a história das coisas. É isso mesmo! Você já ouviu falar sobre a história das coisas? A história das coisas, da autora Annie Leonard, revela as conexões entre os diversos problemas ambientais e sociais e é um alerta para a urgência em criarmos um mundo mais sustentável e justo. Apresenta uma desconstrução de paradigmas ao mostrar toda a linha de produção de bens e serviços até o momento do seu consumo final e descarte dos resíduos. Propõe uma reflexão sobre os impactos e as consequências de práticas de consumo já arraigadas em nossa cultura e procura conscientizar a humanidade sobre a urgência de uma mudança nos hábitos de consumo, visando a preservação do planeta e das relações sociais. É sobre isso que vamos falar aqui, sobre o consumo das coisas. Para onde essas coisas vão quando não mais nos faz sentido e sobre nossas atitudes diante desse cenário e assim buscar compreender o que se quer dizer com transformar a própria transformação. Pois bem, você já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos? E para onde vão quando nos desfazemos delas? O que os livros dizem é que as coisas se deslocam ao longo de um sistema, da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o lixo. Em primeiro lugar, nesse sistema parece ter uma falha, ou na verdade esse é um sistema em crise. Isso porque se trata de um sistema linear e nós vivemos num planeta finito. Não dá para produzir e descartar dessa forma continuamente. A vida real não acontece numa página em branco, interage e não pode gerir um sistema linear num planeta finito indefinidamente. Em todas as suas etapas, esse sistema interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente e durante as etapas da vida vai se chocando contra seus limites. Limites que não vemos porque o diagrama está incompleto. Onde estão as pessoas? Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas e algumas têm maior poder de decisão, como o governo. Governo esse que deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas e não apenas para as corporações. Muito bem, então vejamos o que mais falta nesse sistema. Começamos pela extração, que é uma palavra pomposa para a exploração dos recursos naturais e para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, cortamos as montanhas para extrair os metais, consumimos muita água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. O planeta já não está mais com a capacidade para sustentar o nosso modelo de vida. Sei que isso pode ser difícil de ouvir, mas é verdade. Por isso temos de lidar com isso. Temos que transformar nossos hábitos. Durante apenas 200 anos, nossa população mundial passou de 1 bilhão para 7 bilhões. Imagine quanto dos recursos naturais do planeta já foram retirados para suprir essa demanda. Segundo dados de 2010 da Global Footprint Network, a pegada ecológica da humanidade atingiu a marca de 2,7 hectares globais por pessoa.
Isso significa que para sustentar nossa população seriam necessários 18,1 bilhões de hectares globais. Ou seja, já ultrapassamos a capacidade de regeneração do planeta. No nível médio de consumo mundial atual, uma pegada ecológica de 2,7 hectares globais, a população mundial sustentável seria de no máximo 5 bilhões de habitantes. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos, poluímos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a vida. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. No Brasil, só a Amazônia, perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Estudos da ONU, publicado em março de 2013, reiteram um diagnóstico preocupante quanto à água. Mais de 1 bilhão de indivíduos não contam com a quantidade mínima aceitável de água potável. 2/3 da humanidade, 5,5 bilhões de pessoas, em 2025 também estarão nessa situação, caso não se encontrem soluções eficazes. E 2,2 milhões morrem a cada ano em todo o mundo por consumir água contaminada. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. E o sistema continua rodando, ou melhor, seguindo em frente, pois ainda se pensa linear. Nesse sistema, quem não compra muitas coisas não tem valor. Então se segue da extração das matérias-primas para a produção, aonde utilizaremos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100 mil químicos sintéticos. Apenas uma pequena parte foi testado para avaliar o seu impacto na saúde. E nenhum foi testado em relação aos impactos sinergéticos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inseri-los, esses tóxicos, nos produtos que levamos para as nossas casas, trabalho, escola e, claro, para o nosso corpo, que acaba se acumulando ao longo da cadeia alimentar. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia num emprego desse, exposta a essas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas. Muitas delas saem das fábricas em produtos e muitas mais que saem como subprodutos ou poluição. E estamos falando de muitas pessoas, muita poluição. As indústrias mundiais liberam milhares de toneladas de químico tóxico por ano. Então, para não ver ou respirar tanta poluição por ano, sabe o que fazem? Mudam as poluidoras para outros países. Mas surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos esses recursos naturais serem transformados em produtos? São distribuídos, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rapidamente possível. Na distribuição, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Você já parou em frente a um produto e se perguntou como conseguem fazê-lo com preço tão baixo? Não se paga nem o transporte dessa mercadoria? Simples, pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringe o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo de produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Vou dar um exemplo aqui. Uma calculadora em custo de R$ 1,99. Como R$ 1,99 pode refletir no custo de produção e transporte dessa calculadora até chegar às nossas mãos? O metal deve ter sido extraído da África do Sul, o petróleo provavelmente do Iraque, o plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 12 anos na fábrica lá no México.
R$ 1,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, e as viagens de navio e caminhão que a calculadora fez. Foi assim que percebi que não paguei o valor da calculadora. Então, quem pagou? As pessoas do terceiro mundo pagaram com a perda do espaço, dos seus recursos naturais. As fábricas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com seu futuro, pois 30% delas abandonaram a escola para trabalhar nas minas de cobre, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Esse é o presente sistema. Pessoas contribuíram para que eu comprasse a calculadora por R$ 1,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isso que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva até o coração do sistema, o consumo. Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos, quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, 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 mantemos os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual é a percentagem do qual é usado? 6 meses depois da venda? 50%, 20%? Não, 1%. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema se transformam em lixo em 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Perguntem à nossa avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade, a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente, foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, as corporações estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebout articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que procuramos a nossa satisfação espiritual e a satisfação de nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez maior. Pensava-se que a prioridade de um governo era providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transporte seguro, ou sustentabilidade, ou justiça, ou tudo isso. Mas bem de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, 2 das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolência planejada e a obsolência perceptiva. A obsolência planejada é uma outra forma de dizer, criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido e diferente quanto possível. E assim jogamos tudo fora para comprarmos e jogarmos fora novamente e voltamos a comprar. Isso era óbvio com sacolas ou copos plásticos. Mas agora verifica-se isso em coisas maiores como máquinas fotográficas, celulares, sapatos, quase em tudo, até computadores. Já reparou que quando se compra um computador, a tecnologia muda tão rapidamente que em poucos anos se torna quase que um impedimento para a comunicação? Muitas vezes é apenas uma pecinha que muda, mas não se pode mudar apenas essa pecinha, porque cada nova versão tem um novo formato. Mas somente isso não basta para sermos mais consumidores, por isso existe também a obsolência perceptiva. A obsolência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por exemplo, os sapatos das mulheres passam de largos para fino, as calças de justas para largas, os cabelos de longos para curtos, de crespos para liso. Por isso, se você comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para o sistema. E como nosso valor depende de nossa contribuição, isso pode ser penoso. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os sapatos, saltos, passam de um ano para o outro de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável.
É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para o sistema. Por isso você não vale tanto quanto pessoas com saltos finos, ao seu lado ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos, apenas para consumir. A publicidade e a mídia têm um papel importante nisso. Cada um de nós é bombardeado por milhares de anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a sua vida. Qual é o objetivo de fazer um anúncio se não fazermos infelizes com o que temos? É dizer inúmeras vezes por dia que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossas roupas, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. E tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo que está por trás do processo e por isso a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontece fora do nosso campo de visão. Por isso temos mais coisas do que tivemos antes. Mas as pesquisas mostram que nossa felicidade vem declinando. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, famílias, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Alguns analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabe quais são as duas atividades que mais fazemos em tempo livre? Ver televisão e fazer compras. Assim, estamos nessa situação ridícula. Vamos trabalhar talvez em 2 ou mais empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos. Então, vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos dizem para fazer compras outra vez. E estamos nesse ciclo, trabalhar, ver, comprar. Então, no final, o que acontece com todas essas coisas que compramos? Vai tudo para o lixo. Essa é a parte da economia de materiais que mais conhecemos, porque nós temos que levar até a esquina. Cada brasileiro produz aproximadamente 1,3 kg de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 50 anos. Isso quer dizer que quase 200 mil toneladas por dia no Brasil. Veja as imagens. Da esquina da sua casa, o lixo vai para um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado num aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. A reciclagem reduz o lixo que iria para os aterros, reduz a poluição que ele geraria no ambiente e ainda reduz a pressão para minerar e retirar o recurso, matéria-prima, para sua produção novamente. Todos devem reciclar, mas só reciclar não é suficiente. O lixo que vem de nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixos foram criados anteriormente só para fazer o lixo desse saco que deixaríamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo de nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, parte do lixo não é reciclado porque ou são demasiados tóxicos ou porque é criado de início para não ser reciclável, dificultando o processo de acordo com as tecnologias que temos. Reciclar sim, mas é preciso reduzir o consumo, colocar o recurso de volta no sistema e fazer funcionar de forma sustentável. Nós, o governo e as corporações. Como se vê, é um sistema em crise, pois ainda é linear. Por todo o percurso, estamos batendo em limites, do clima e mudança ao decréscimo de felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver muitos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando para salvar as florestas. Há empresas que investem em produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, do controle de aterros a incineradoras. Pessoas que elaboram leis para a gestão dos resíduos, para a logística reversa, para a proteção dos biomas, das espécies, da extração dos recursos naturais. Há pessoas que trabalham para recuperar nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas.
Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, podemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo. Um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto e é baseada em sustentabilidade e equidade, economia verde, zero resíduo, produção em ciclo fechado, energia renovável, educação ambiental e consumo consciente. As sementes de hoje são as ideias e atitudes que fazem com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada e mais responsável. A conservação dos recursos naturais da Terra é um compromisso que deve ser assumido por países que têm muito a conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da riqueza ambiental. Por fim, pergunto: você pode transformar a sua própria transformação? Você acredita que é possível e necessário uma mudança de atitude diante do cenário ambiental, social, cultural, político e econômico em nosso país e mundo? Reflita, repasse, replique. A sustentabilidade do planeta e o futuro comum depende de mim, de você, de nós. As sementes do futuro comum estão em nossas mãos. Pense nisso.